Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando a pesquisa na dinâmica da vida universitária, essa dimensão do projeto de pesquisa. Então, vimos alguns princípios da elaboração, da estruturação do projeto, depois do desenvolvimento do processo da investigação, que é a pesquisa de fonte bibliográfica, e terminamos com a internet, né? Como pesquisar documentação na internet, principalmente usando o Google Acadêmico, Cielo e outros instrumentos para ver. Então aqui, agora o item análise dos dados e construção do raciocínio demonstrativo. Então a construção lógica ou síntese é a coordenação inteligente das ideias conforme as exigências racionais da sistematização própria do trabalho. Pode acontecer que, devido ao desdobramento ocorrido durante a pesquisa, faça necessária a reformulação do roteiro provisório para restabelecimento do plano definitivo. A ordem lógica do pensamento de quem escreve pode não coincidir com a ordem da descoberta e de intuição do autor. Por quê? Porque conforme você vai pesquisando, outras ideias podem ir surgindo ou modificar aquelas primeiras ideias que tínhamos, né? Surge uma ideia de um autor, surge uma bibliografia de outro, então vai num processo em que vai se modificando aquela ordem primeira. Por isso que interessa, antes de tudo, é a inteligibilidade do texto. Lembrar que o texto é, como nós vimos lá na comunicação, é um instrumento de comunicação entre o autor daquela monografia e o leitor. Então, a tendência hoje é fazer um texto que seja o mais inteligível possível. Inteligibilidade não é somente correção ortográfica, não é somente correção gramatical. Inteligibilidade é uma linguagem em que atinge o maior número de pessoas, mas sem perder a essência do texto, sem perder aquilo que é a ideia que tem que ser transmitida, porque também há pessoas que querem primar tanto pela inteligibilidade que pode aí prejudicar aquilo que se quer transmitir. Então nós não podemos nem nivelar por cima nem nivelar por baixo. Nós temos que fazer um texto que seja inteligível, mas porém resguardando a ordem lógica, a estrutura lógica do texto. A construção lógica do trabalho é o arranjo. Então, o que é essa construção lógica? É o arranjo encadeado dos raciocínios utilizados para a demonstração da hipótese formulada no início. Naturalmente, esses raciocínios em trabalhos que comportam elementos de pesquisa positiva de bibliografia, como a maioria dos trabalhos acadêmicos, que é essencialmente o nosso caso. Então, palavras-chave aí. Primeiro, essa construção lógica. O que é essa construção lógica? É um arranjo encadeado. Então, nós vamos pegar várias bibliografias e vamos provar uma ideia. E, ao provar essa ideia, eu tenho que fazer com que essa bibliografia, ela sustente o raciocínio que eu vou construindo, tá? Muitas vezes se compara a monografia a uma coxa de retalho. Não é uma coxa de retalho, porque coxa de retalho não há lógica. Então, o que deve marcar a construção da monografia é a lógica do encadeamento das ideias, de modo que aquilo seja verdadeiramente comprovado, e comprovado pelo quê? Pela base bibliográfica que o trabalho tem. Tá? Pela base bibliográfica que o trabalho tem. Segundo parágrafo, concretamente, isso quer dizer que as partes do trabalho, seus capítulos e no interior deles, os parágrafos devem ter uma sequência lógica rigorosa, determinada pela estrutura do discurso. Então, essa estrutura lógica, ela vai ser dada a partir de uma verdadeira concatenação, em primeiro lugar. Então, você constrói um parágrafo, cada parágrafo tem uma ideia. A menos se for um parágrafo introdutório e de conclusão, obviamente o rearranjo. Mas os parágrafos, normalmente, eles têm uma ideia central
Então tem uma introdução, como nós vamos depois falar mais profundamente, uma ideia central, e você vai concluir. O que você vai concluir? O que você vai absorver daquela bibliografia que você citou? Tá? Então você cita, então um parágrafo concatena-se com o outro, e esse é o serviço de quem está fazendo a monografia. O serviço de quem está fazendo a monografia é concatenar ideias, é concatenar de conclusões em conclusões de cada parágrafo. Eu vou concluir o item, um item, cada conclusão vai se ligar uma a outra, que vai dar a conclusão do item, cada item vai ter a sua conclusão, que vai ligar, concatenar com o item anterior e com o item posterior, e vou ter a conclusão do capítulo. As conclusões dos capítulos devem levar ao outro capítulo, e ao mesmo tempo são essas conclusões que nós vamos ter lá no final da monografia, quando fizermos a conclusão do nosso trabalho. Então, essa palavra encadeamento, ela é essencial para eu construir uma monografia. Ela é essencial. É isso que vai demonstrar a coerência do meu texto. Tá? E não pensar que é uma coxa de retalho, é só um alinhavo de bibliografia. Não, não é assim. A avaliação primeira, tanto claro que é o peso da bibliografia, mas principalmente como o aluno construiu isso, né? Como ele construiu isso, como ele soube construir isso, tá? Essa sequência lógica. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, introdução. O que é introdução? Quando for o caso, levanta o status questiones, que é o estado da questão. Quer dizer, como que está esse tema sendo trabalhado hoje, né? Em todos os casos, manifesta as intenções do autor e os objetivos do trabalho, enunciando seu tema, seu problema, sua tese e os procedimentos que serão adotados para o desenvolvimento do raciocínio. Então, a introdução ela vai ser espelho daquele que é o projeto. Então, nela vai estar a justificativa, nela vai estar com o raciocínio, primeiro fez isso, depois fez aquilo, depois fez aquilo. Então, ela vai mostrar como esse processo de raciocínio foi desenvolvido, tá? Qual o objetivo, qual que é o problema, mas só que aí você não vai ser uma lista de itens, você vai transformar isso num texto que vai ser a introdução, quer dizer, eu vou levar meu leitor para dentro do meu texto. Então, a conclusão, ela tem esse caráter propedêutico, ela tem esse caráter de introduzir, de colocar para dentro, de situar o leitor dentro do meu trabalho. De modo que o leitor, conforme ele for lendo, ele vai saber aonde ele está. Ele vai saber de onde ele veio e para onde ele vai caminhando, porque a introdução vai dar esse guia para o trabalho. Olha a última linha. Note-se que é a última parte do trabalho a ser escrita. Eu só posso introduzir na medida em que eu sei em que eu vou introduzir, né? Eu não posso introduzir alguém em algo que eu não sei em que eu vou introduzir. Então, a introdução ela tem que ser feita quando o trabalho já está pronto. Então, aí eu vou ter tanto aquilo que já algumas coisas do projeto que foram remodeladas, obviamente, durante o trabalho, e vou saber para onde vou conduzir o meu leitor. Desenvolvimento corresponde ao corpo do trabalho e será estruturado conforme as necessidades do plano definitivo da obra. As subdivisões dos tópicos do plano lógico, os itens, as seções, os capítulos, etc. Então é preciso que haja subtítulos portadores de sentido. Então, tomar cuidado para não ficar inventando subtítulo ou inventando título de item que não tem nada a ver, ou, pior ainda, tem pessoas que têm a tendência de inventar títulos fantasias, quer dizer, só por ser belo ou poético, não. A coisa tem que ser realmente denotativa e não conotativa, quer dizer, tem que ser objetiva. O título tem que refletir aquilo que está sendo colocado no texto em questão. Tá? De modo que, ao ler o índice,
com todos os títulos dos capítulos, dos itens e dos subitens, a pessoa já consegue ver como aquele trabalho se organiza, tá? Então, esse é o objetivo maior, tá? O desenvolvimento corresponde ao corpo do trabalho. Será estruturado, a fase da fundamentação lógica do tema deve ser exposta e provada. A reconstrução racional tem por objetivo explicar, discutir e demonstrar. Então, quando nós colocamos lá sobre monografia, sobre dissertação, e falamos aquela questão, inclusive na prova foi colocado isso também, de haver um encadeamento lógico, o aluno não ficar discorrendo muito sobre descrição de tal coisa, ou fala. Então, o mesmo perigo pode cair na monografia. A pessoa fazer capítulos e capítulos sobre história, capítulos ou itens sobre estatística, sobre status quo. Não. É explicar, discutir e demonstrar. Dessas três, principalmente discutir. Então, eu vou pegar ideias e vou discutir essas ideias através dos autores que eu pesquisei, tá? Para chegar, a partir dessa conclusão, numa ideia, tá? Numa ideia central que eu vou comprovar. A conclusão. A conclusão é a síntese para a qual caminha o trabalho. Será breve e visará recapitular sinteticamente os resultados da pesquisa elaborada até então. Se o trabalho visar resolver uma tese-problema, se para tal o autor desenvolver uma ou várias hipóteses através do raciocínio, a conclusão aparecerá como um balanço do empreendimento, o que não é o nosso caso. No caso de vocês, é uma ideia central que vocês vão comprovar durante 3 capítulos no máximo. Nesse processo, então, o que vai ser a conclusão? Eu vou percorrer as conclusões dos meus capítulos e vou ver qual é o balanço que eu cheguei ao tentar comprovar minha ideia central, né? Então, eu vou não passar como na introdução, que é uma apresentação do itinerário, mas é pegar realmente as conclusões, tá? Quando o trabalho é essencialmente analítico, comporta uma pesquisa positiva, não é o caso, sobre o pensamento de outros autores, essa conclusão pode ser fundamentalmente crítica, que não é o caso. Redação do texto. A fase da redação consiste na expressão literária do raciocínio desenvolvido no trabalho. Então, como que foi nosso itinerário até aqui? Eu escolhi um tema, para provar esse tema, eu pensei qual que é o problema que eu quero resolver, qual é a ideia central, que é a resposta a esse problema, que normalmente é causa e consequência. Para comprovar essa ideia central, eu percorri um itinerário, que esse itinerário normalmente é demonstrado pelos capítulos. No nosso caso, essa monografia simples que fazemos. E para comprovar isso, eu precisei de bibliografia. Então, eu fui atrás e, com esse projetinho na mão, eu fui coletando, através da pesquisa bibliográfica, fui coletando em fichas aquilo que eu iria utilizar no meu trabalho. E agora, depois, com essas fichas na mão, eu vou redigir o meu texto, tá? Eu vou redigir o meu texto. E como que eu vou redigir esse texto? Então, guiando-se pelas exigências próprias da construção lógica, o autor redige o texto, conforme as fichas de documentação, criando o texto redacional em que vão inserir-se. Uma vez de posse do encadeamento lógico do pensamento, esse trabalho é apenas uma questão de comunicação literária. Por que o Severino pode afirmar isso? Porque na medida em que eu tenho o encadeamento lógico, eu sei qual o caminho a percorrer, porque eu já li, eu já fui abastecido pela leitura, eu coletei. Então agora eu tenho um encadeamento formulado. Então eu vou pegar minhas fichas e vou encadeá-las
num processo lógico para comprovar a minha ideia, como foi falado na dissertação. Agora, se a pessoa não tem projeto, se ela não tem claro onde ela quer ir, se ela não pesquisa, se é baixo o nível da bibliografia, aluno que fica com 2 ou 3 bibliografias só para fazer um capítulo não vai conseguir fazer nada que presta. Então eu tenho que ter base para construir a minha monografia. Então eu estou abastecido de bibliografia. Então eu vou sentar, eu vou organizar minha bibliografia, ver que itinerário de pensamento eu vou encadear com elas e vou comprovar isso através delas. E aí eu começo a construir a minha redação. Recomenda-se que a montagem do trabalho seja feita através de uma primeira redação de rascunho, como é uma monografia. Terminada a primeira composição, sua leitura completa permitirá uma revisão adequada do todo e a correção de possíveis falhas lógicas e redacionais. Apesar da clareza e eficiência que o método de fichas possibilita para a redação do trabalho, muitos aspectos desnecessários acabam sobrando no mesmo, e só depois de uma leitura atenta pode ser eliminado. Então, tanto que sobra, porque você pode, eu peguei ficha, não tem que colocar. Não tem que colocar. Se vê que dentro do encadeamento daquela ideia, aquela bibliografia não é necessária, não vai se colocar. Ao mesmo tempo, eu construí meu trabalho. De repente, eu dei uma lida e vi, não, parece estar faltando alguma coisa. Então, tem uma lacuna a ser comprovada. Então, eu volto para o plano da pesquisa, vou reaver as minhas pesquisas, vou ver se tem algum suporte bibliográfico para isso. Se não tiver, eu vou atrás para suprir aquela lacuna, tá? Então, essas leituras e releituras são fundamentais, porque não só correção ortográfica, mas principalmente correção lógica. Então, eu ver como que está a logicidade do meu texto. Está encadeado? Está clara a leitura do meu texto? Tá? Tem alunos que no próprio projeto não conseguem ter essa clareza, né? Então é importante que se tenha. Em trabalhos científicos impõe-se um estilo sóbrio e preciso, importando mais a clareza do que qualquer outra característica estilística. Então tem pessoas que acham que o empolamento, que o requinte de linguagem, que palavras complicadas é um texto bom. Não, não é um texto bom, é um texto ruim. Tá? A clareza e sobriedade de um texto num português, numa língua portuguesa formal, vai fazer com que aquele texto seja verdadeiramente expressivo. Tá? A terminologia técnica só será usada quando necessária, ou em trabalhos especializados, nível em que já se tornou a terminologia básica. O que pode ainda ser feito é o seguinte, mas eu preciso colocar tal terminologia. Muito bem, eu preciso colocar tal terminologia. Porém, se não ficou claro, eu vou pegar, aí sim eu vou usar nota de rodapé para esclarecer a minha terminologia. Se essa terminologia ou se o conceito é tão vasto, eu posso usar até anexo apêndice, se for composição minha ou não, para esclarecer essa lacuna que ficou. Tá? Agora, se não é necessário, eu vou usar a terminologia mais simples possível. Claro, é uma terminologia que é comum da filosofia no nosso caso, então tranquilo, tá? Mas se não é, se é, por exemplo, vocabulário de autor, e a pessoa, você não vai supor que a pessoa saiba aquilo, você tem, como autor daquela monografia, esclarecer aquele termo, de modo que a pessoa, ao ler, ela possa entender, porque senão ela vai ler a monografia inteira e, ao faltar aquele conceito, aquela terminologia, ela vai ficar perdida e não vai conseguir terminar
a sua leitura. De qualquer modo, é preciso que o leitor entenda o raciocínio e as ideias do autor, sem ser impedido por uma linguagem hermética e esotérica, uma linguagem fechada, uma linguagem fora do mundo, uma linguagem que só quem escreveu entende, né? Às vezes nem a própria pessoa que escreveu entende. Então, não é correto isso. Então, se vocês tiverem curiosidade, podem pegar textos hoje em jornais, em revistas, até artigos científicos. Não se ateia ao conteúdo, mas se ateia à forma como eles são feitos, a linguagem de como ele expressa. Pega textos de 50 anos atrás, por exemplo. Então vocês vão ver que a linguagem era extremamente hermética, aqueles parágrafos que pegava 3, 4 páginas. Então hoje a tendência é fazer com que seja o mais inteligível possível, tá? Então, renunciar a essa linguagem fechada, renunciar a palavras que não são como está aí. Evite-se pomposidade pretensiosa. Quer dizer, certas linguagens que até hoje, bula de remédio, foi adaptada para que a pessoa possa entender, né? Ao colocar peróxido de hidrogênio é muito mais fácil colocar água, né? Então hoje a tendência é esta. Verbalismo vazio é um sofisma absoluto, né? Então aquele trabalho em que, como disse no popular, encher linguiça, né? Então muitos, infelizmente, às vezes em dissertação, caem nisso. Como dizem por aí, aí começa uma discussão que não leva a lugar nenhum. A linguagem tem que ser objetiva e lembrar, o tamanho do trabalho que vocês vão ter que fazer é muito pequeno, é ínfimo. Então não dá para ficar num trabalho tão pequeno como esse, ficando com discussões vazias que não chegam a lugar nenhum. Tá? As fórmulas feitas, tá? Aquelas... como se diz por aí, como todos sabem, isso é evidente, isso, aquilo, não condiz, né? E aí vem a linguagem sentimental, né? Que é um modo de ler a monografia, não tem que ter adjetivo. Então, monografia científica não tem que ter adjetivo, tá? E quando se eu for analisar o belo aí não é adjetivo, é substantivo. Tá? Então, tomar cuidado com isso. Então, renunciar a tudo que é valorativo, a tudo aquilo que é adjetivo e ficar numa linguagem de comprovação objetiva de um tema. Tá? Então, este é o ponto em que nós queremos chegar. Então, aí tem pessoas que entram numa discussão que não leva, parece uma discussão meio vazia, né? O estilo do texto será determinado pela natureza do raciocínio específico às várias áreas do saber que situa o seu trabalho. Então, obviamente, se eu estou na linguagem filosófica, eu vou trabalhar dentro da linguagem filosófica, que é a natureza do meu texto, que é o pensar o já pensado de forma metodológica, metódica, tá? Se eu vou para a teologia, a linguagem, obviamente, vai ser a linguagem da revelação, a linguagem da fé, tá? E baseado na Sagrada Escritura, tradição, etc. Tá? Então eu tenho um corpo anterior a mim, tá? Então eu tenho uma estrutura de pensamento que eu não vou inventar filosofia e não vou inventar teologia. Então isso já é pressuposto, tá? E eu tenho que respeitar esse pressuposto da construção do meu trabalho, tá? De um ponto, por isso que leitura de outros textos, de outras monografias, de artigos de revista, de artigos científicos, de artigos filosóficos, de artigos teológicos, no caso da teologia, documentos de igreja, ouvir palestras, tá? Hoje em YouTube tem muita coisa, mas eu não concordo com o que a pessoa disse, mas olha como ela raciocina. Veja como ela estrutura raciocínio. Então, você hoje como aluno não tem que ficar só no concordo e discordo. Também tem que concordar e não concordar.
mas veja como é o processo de raciocínio da pessoa. Então, estar atento a isso, tá? E quando for ler, eu tenho que hoje, obrigatoriamente, cada leitura que eu faço, ver como é a estrutura do raciocínio. Construção do parágrafo, já falamos alguma coisa lá, né? Então, expressar as etapas do raciocínio, duas tendências incorretas: o excesso de parágrafo e a ausência de parágrafo. Então, quando falamos na dissertação, já falamos sobre isso, né? Então, você bate o olho em certos trabalhos de dissertações que foram feitos. Uma introdução de uma dissertação que era de 50 linhas, a introdução tem 15 linhas, então aí já mostrou que caiu exatamente nisso que nós estamos lendo. Então há uma ausência de parágrafo, porque só um parágrafo de introdução, que obviamente é um disforme, ele deformou o trabalho e já mostrou que está deformado aquele trabalho. Tá? Excesso de parágrafo. Então, ter 10 parágrafos de 2 linhas cada um, então aí também, porque que comprovação vai ter isso? Nenhuma, né? Então, tem que haver um parágrafos que seja verdadeiramente 4 a 5 linhas e que tenham ideia, como nós vamos ver na estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão do parágrafo, tá? Então, um parágrafo de 2 linhas, como você vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão no parágrafo de 2 linhas? Tá? Outro problema, já avisando para não cair. Alunos que copiam, eu vou trabalhar um autor, vou trabalhar o mal em Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho vai falar lá do maniqueísmo, a pessoa vai falar a história do maniqueísmo. Muito bem, pode falar a história do maniqueísmo. Só que ele copia de um autor, o parágrafo vai ser uma citação literal de um texto que vai pegar 80% de uma página. Me desculpe, mas isso não pode ser feito. Isso não pode ser feito. Então, eu tenho que tomar cuidado para não ficar um trabalho só de cópia de trabalho dos outros. Quer dizer, aí não é uma monografia verdadeira. Tá? Então, a aparência. Muito fácil. Leiam, olhem como está estruturado essa página que nós estamos aqui, essas páginas. Isso daqui são parágrafos estruturados. Então, um tem 8 linhas, outro tem 4 linhas, outro tem 7 linhas, outro tem... Então, aí dá para estruturar assim, tá? Aqui embaixo, um tem 2 linhas, outro tem 2 linhas, para introduzir. São parágrafos que a gente fala parágrafo ponte, porque ele está fazendo a ponte entre o parágrafo introdutivo do item e o que virá depois. A introdução aí, ó. Na introdução, anuncia-se o que pretende dizer no corpo de desenvolvimento da ideia anunciada. Na conclusão, resume-se ou sintetiza-se o que se conseguiu. Então, o parágrafo deve ter essa introdução, que eu introduzo a ideia, tá? Eu apresento essa ideia que eu coletei na bibliografia, eu cito a bibliografia literal ou interpretativamente, direta ou indireta, como se diz hoje, e concluo. Essa conclusão, como nós já dissemos, que vai ser o seu trabalho, né? E que depois aí vai dar a conclusão do item, a conclusão do capítulo, e aí vai ser a estruturação do seu trabalho, tá? Portanto, a articulação de um texto em parágrafos está intimamente vinculada à estrutura lógica do raciocínio desenvolvido. Tá? Eu vou desenvolver o meu raciocínio a partir da estruturação desses parágrafos. Tá? Então, são os parágrafos estruturados que vão dar. Tá? Conclusão. A redação do texto exige o domínio prático de todo o instrumental técnico que se deve ser utilizado devidamente. São normas gerais que, no caso de trabalhos específicos, como as dissertações de mestrado e tese de doutoramento, precisam ser completadas com exigências que lhes são específicas, que aí cada disciplina vai ter a sua exigência, né? As suas exigências, tá? Então, cada disciplina. Então, só uma palavrinha aí sobre a prova. Então,
Pensem num tema, então eu vou pedir algo para desenvolver sobre o seu tema, tá? Então o trabalho que vai ser dado já na semana que vem, para você ter tempo para desenvolver, baseado em tudo isso que nós falamos, tá? Então tem que pensar um tema, tá? Se alguém tiver dificuldade, entre em contato comigo para eu ajudar. Se não quer agora montar o seu tema, ótimo, inventa um, tá? Vai ter que inventar um, porque vai ter que ter uma estruturação. O que nós vamos pedir nessa prova vai ser desenvolvimento de plano de ensino, vai ser o que você falaria numa aula sobre o seu tema, como você estruturaria um seminário. Então, vai ser nessa perspectiva. Então, tem que pensar como vai ser o seu tema, tá? Olha na internet, aproveita o tempo que tem agora para ir pensando temas assim, tá? Para que a gente possa aí estruturar. No próximo semestre, o certo agora seria fazer análise de texto, mas é muito difícil fazer análise de texto na situação de ensino que nós estamos tendo agora. Então vamos reservar análise de texto para fazermos exercício em classe, com a graça de Deus, aí quando retornarmos, e aí a prova do terceiro bimestre é análise de texto. E a última prova ser citação bibliográfica. Vamos estruturar o curso dessa forma para que a gente possa aí ajudar da melhor forma possível, tá? Então tudo isso é para quê? Para que possamos aprender a estruturar texto de forma lógica, de forma clara, de forma sóbria, e aí verdadeiramente comprovar uma ideia e ter uma conclusão. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.